Oi, gente. Eu recebi aqui algumas perguntas a respeito de felicidade, né? A gente abriu isso no Instagram, então rolaram algumas perguntas e agora eu quero responder, ou tentar responder, né? Aqui para vocês nesse vídeo. A primeira pergunta que eu achei interessante, ela pergunta assim: é possível ser feliz 24 horas do dia? O que vocês acham, né? Sim, ser feliz 24 horas do dia significa felicidade. Isto é felicidade. O que a gente não consegue, não tem jeito, é estar alegre, sorridente, dando risada 24 horas por dia. São coisas diferentes, né? Então, a gente entra aqui no conceito do que é felicidade, né? Ser feliz não é ficar dando risada ou achar que está tudo lindo, maravilhoso o tempo todo, né? As emoções negativas, as dificuldades, as dores, elas fazem parte da vida. Ser feliz é a gente estar bem, sentir-se bem, apesar disso, tá? E sim, isso é possível. Aí vem uma outra pergunta: por que a felicidade parece durar menos que a dor? Voltamos ao conceito, né? Quando que a felicidade dura menos que a dor? Né? A felicidade justamente não é o contrário da dor, né? Uma alegria, uma euforia, um momento de diversão, sim, pode ser. Mas a felicidade, ela inclui a dor, né? A felicidade inclui a gente perceber que a dor existe e que existem formas de lidar com ela, tá? Então, momentos de alegria, de euforia, de prazer intenso, sim, eles duram menos que a dor, né? Agora, como é que a gente faz para se sentir bem apesar da dor? Talvez essa seja uma pergunta mais interessante. A gente chega lá. Aí veio uma pergunta. Eu acho que essa pessoa estava brava. Ela perguntou assim: por que as pessoas reclamam tanto? Por que existem tantas pessoas frustradas? Ela está perguntando por que as pessoas são infelizes, na verdade, né? Assim, por que a gente reclama? Por que a gente se frustra? Isso é uma questão de expectativa, simplesmente. É muito comum a gente falar assim: você cria expectativa e daí você se frustra, né? Tudo bem, se você não cria expectativa, você não vai se frustrar. Só que se você não tem expectativa de nada de bom, né, para a vida, e aí, né? Você já está triste, já está mal, né? A pessoa que não tem expectativa de nada já mergulhou provavelmente numa depressão, né? Então a gente precisa ter expectativa. A questão é a gente entender que, apesar da expectativa, né, ela é positiva e a gente precisa ter expectativa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as relações, né, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia. A gente precisa ter boas expectativas, né? Ser otimista. Isso é importante. Isso é importante. Esse é um dos caminhos, né, da felicidade. Mas apesar de ter a expectativa, a gente precisa entender que nem sempre ela vai ser realizada, e que tudo bem, e que isso faz parte, tá? E às vezes é um pouco difícil a gente entender isso, né? Poxa vida, eu gostava tanto daquela pessoa, mas ela terminou comigo. Tudo bem, tem mais milhares de pessoas por aí, né? E isso é importante, entender que apesar da quebra da expectativa,
existem outras oportunidades, existem outras coisas que a gente pode fazer, né? Sempre existe algo novo. E esse é um dos caminhos. Veja que a gente já falou de 2, né? Tem aqui uma questão importante que vem da natureza humana, né? Que é da construção, do labor, de fazer e de criar, né? O caminho da criação, ele é muito importante, né? É uma coisa que nos satisfaz. E isso faz parte da nossa biologia. Então, ficar sentado em casa, né, se lamentando, isso não resolve, né? Isso não ajuda, tá? Por quê? Faz parte do nosso ser humano criar, fazer, crescer, tá? E isso traz felicidade. Aí tem uma pergunta um pouco mais técnica que é interessante, legal da gente saber. Ela fala assim: quais são os hormônios da felicidade? Não existe um hormônio específico da felicidade, né? Na verdade, a gente vai entender que o bom equilíbrio, a boa expressão dos hormônios todos podem, né, auxiliar a gente a ficar bem, né? Quais seriam os principais? São 4: a dopamina, a serotonina, a ocitocina e a endorfina, tá? A serotonina, falando em linhas gerais, né? A serotonina é o hormônio que é o neurotransmissor que dá pra gente a sensação de que tá tudo bem. Tá ok, né? Ela não deixa a gente exatamente feliz e eufórico. Ela diz que tá tudo bem, tá? A dopamina é o hormônio da realização. Quando a gente consegue fazer alguma coisa, né? Quando a gente atinge um objetivo, ainda que seja um objetivo pequeno, né? Ou quando a gente faz alguma coisa gostosa, né? Sempre que a gente consegue caminhar, tá lá a dopamina, tá? A ocitocina é um carinha muito legal. Ele tem até leva um apelido, que é o hormônio do amor, né? Mas a gente vê uma atuação muito importante da ocitocina nas relações, né? Por exemplo, né, o mais clássico é do nascimento de uma criança, né? A ocitocina da mãe e do pai aumenta muito, muito, né? E isso é importante para a criação do laço desses pais com a criança, tá? Então, toda vez que a gente tem uma relação interpessoal, né, com outra pessoa, e isso funciona e dá certo e a gente se dá bem com a pessoa, veja, isso não significa necessariamente melhores amigos, tá? O simples fato de você ser gentil e receber gentileza de volta, né? Ou seja, uma relação harmônica, já é suficiente para deixar a gente bem. E daí vem uma linha, tem uma série de linhas, né, de pensamento que falam disso, né? Que é o ser gentil, tratar as pessoas bem, né? É muito comum a gente vê isso muito nas religiões, em algumas filosofias, e existe uma base biológica, né, muito importante para isso, né, que mostra que realmente ser legal com as pessoas nos deixa bem, né, e vice-versa. Nem sempre é fácil, né, mas a gente tem que tentar, isso ajuda, tá? Esse é um caminho. E temos a endorfina. A endorfina é um hormônio que é liberado toda vez que o nosso corpo passa por alguma forma de estresse, né? Então ele nos traz uma sensação de bem-estar, ele tira a dor, né? E traz um bem-estar, né? O exercício físico é uma coisa que a gente recomenda muito, né? Que libera endorfina,
tá? Ter atividades, fazer coisas, né? Colocar-se à prova todos os dias, né? Isso ajuda a liberar endorfina. Então, isso também contradiz uma imagem que às vezes as pessoas têm de que a pessoa feliz é aquela pessoa que não precisa fazer nada, né? Que fica deitada num local confortável, com pessoas trazendo tudo para ela, do bom e do melhor, né? Sem desafio. Não. A gente precisa de desafio. A gente precisa do estresse em doses controladas, né? A gente precisa disso, né? Pra gente se sentir bem. Então isso faz parte também. Uma boa forma de regular tudo isso aqui, esses hormônios, é a acupuntura, viu? Ela mexe e regula todos eles. Daí vem duas perguntas que são parecidas, né? Estão mais ou menos na mesma linha. Uma pergunta assim: como ser feliz a maior parte do tempo? E a outra: nesta busca de encontrar a felicidade, qual é o melhor caminho? Veja, já falei de alguns, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que felicidade não é estar alegre, né? Felicidade é uma questão de sentir-se bem, sentir-se satisfeito. É muito mais um sentimento de bem-estar do que de alegria ou de euforia, né? Se vocês querem ver um exemplo muito comum, a gente vê pais, né, de criança pequena que tem uma vida super difícil, super estressante, não dorme, aí tem dor aqui, dor ali, tem que trabalhar, a criança chora, fica nervoso, etc, né? Aí você pergunta para essa pessoa e fala: você é feliz? Eu nunca fui tão feliz na minha vida, né? Por quê? Porque traz todas essas coisas, né? Traz um relacionamento, traz o desafio, traz a realização de tarefas, né? E traz, né, quando a gente consegue fazer as coisas, isso de que tá tudo bem, né? Quando a gente vai, luta e faz, a gente percebe que a gente dá conta, né? E que tá tudo bem, tá? Então, é mais ou menos por aí, tá? Não existe uma fórmula secreta, né? A pergunta de 1 milhão, né? Qual é o segredo? Não tem segredo. Felicidade, mais do que um estado, é um estilo de vida. Isso é muito importante. E daí tem uma última pergunta aqui, que pergunta assim: o que a felicidade proporciona aos nossos 5 elementos? 5 elementos, o que é isso? Essa pessoa está se referindo a um conceito da medicina chinesa, né, que fala que o universo e, portanto, nós, né, já que nós fazemos parte do universo e da natureza, é constituído por 5 elementos distintos, né? Isso é uma teoria antiga, sim, né, que, claro, muito simples, mas que traz um conceito muito importante, muito interessante, que é a ideia de que nós somos parte da natureza, tá? Isso aí para nossa espécie, especialmente, é muito importante, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade e isso nos faz bem. Lembra da ocitocina, tá? Então, a gente entender que nós estamos dentro de um planeta, de um país, né, de uma comunidade, e que nós fazemos parte disso,
Aí que tá. Nós fazemos parte de algo que é muito maior. Eu não estou falando aqui necessariamente de conceitos religiosos, né? Pode até ser. Mas quando a gente percebe que a gente está dentro de um grupo, de um conjunto, né? E que nós refletimos esse conjunto e esse conjunto se reflete em nós, né? Isso nos traz uma sensação de participação, de grandeza, tá? Que vai levar a essa sensação de bem-estar que a gente quer. Então, eu vou montar para vocês uma série de postagens e vídeos falando sobre essa linha de raciocínio, né? Como que a gente vai entender a felicidade pela medicina chinesa e pelo taoísmo, tá? A gente ainda vai discutir bastante isso. Mas é super importante essa questão de que fazemos parte, tá bom? Então, gente, resumo: felicidade é um estilo de vida, tá? Mais do que hoje eu tô contente. Não. Estar contente não significa ser feliz, né? E ter dor, ter dificuldade não significa não ser feliz. Vamos pensar sobre isso?